Ei, todo mundo já teve aquele momento onde você conversa com seu cônjuge ou talvez em outros tipos de relação e aí você fala, o outro não entende e ainda entende errado. Entende, você fala, pelo amor de Deus, não era isso que eu quis dizer. Eu tô falando disso aqui. Não, mas o jeito que você falou, pelo amor de Deus. Ou então, você não fala nada, enfim. Tu esquece tudo. Bom, sim, hoje o vídeo é para o adulto e eu vou explicar como que o temperamento ele influencia na sua comunicação, porque de fato o temperamento faz parte da nossa identidade. Ele não vai explicar tudo, mas as tendências que cada temperamento tem vai dar uma clareza do porquê que a gente age assim e o outro também age assim ou pensa também de maneira diferente. Eu sou Marcos Vinícius, sejam bem-vindos ao meu canal e vamos pro vídeo. Olha, o temperamento são tendências que elas vão influenciar bastante ali na forma como a gente pensa, como a gente sente e como a gente age. Eu falo bastante sobre esse tripé de pensar, sentir e agir, mas a questão é que tá ali, sim ligado ali um pouco da nossa identidade. Os temperamentos eles não vão explicar tudo, mas eles vão explicar bastante coisa sobre as nossas tendências e o porquê que a gente age dessa maneira. Nós temos 4 temperamentos aí. São colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Na medida que eu for falando sobre esses 4 temperamentos ali, com certeza você já vai se enxergar, ou se você não se enxergar com facilidade, pelo menos o outro, o seu cônjuge, enfim, você vai estar enxergando. E eu vou falar como é que funciona um pouco da comunicação de cada um deles. Assim você começa a entender que, na verdade, às vezes o que você pensava que era a real intenção dele pela forma que ele falou, você vai entender que não era bem assim. Na verdade, ele estava só pensando de uma maneira diferente, com um objetivo diferente, com uma perspectiva diferente. Vamos lá para os 4 temperamentos. Ah, e não deixa de curtir o vídeo, se inscrever na página. Isso vai me ajudar bastante e vai ajudar com a minha missão de trazer alívio para a criança e quem a educa. Agora sim, vamos lá. Bom, vou começar pelo colérico. Como é que você dá essa comunicação aí do colérico? Ele é direto, ele é muito claro, ele quer resolver logo, ele vai direto ao ponto, porque o foco principal dele é resolver o objetivo que está na cabeça dele. Então, se o objetivo é uma discussão, ele quer chegar logo no ponto e vamos que vamos. Então ele tem essa coisa de encarar um pouco as coisas como se fosse um cenário de guerra. Ele é um pouco impaciente, ele não tem muita paciência para ouvir. Até porque, se tiver muito detalhe, misericórdia, aí você matou o colérico. Ele gosta, não, vai logo direto no fim da história, vai, explica, não dá rodeio não. E às vezes o outro só tá querendo, no meio dessa discussão também, falar algumas coisas, quer que ele ouve, enfim. Então o colérico tem um pouco dessa impaciência, mas é porque ele quer resolver. Então a questão aqui é que tem os dois lados da moeda. Para quem tá lidando com esse tipo de pessoa, se você falou, pô, caraca, meu esposo, ou enfim, ai, é exatamente isso aí que você falou. Bom, entenda que a pessoa não é que ela quer ser grossa com você, sabe? Não é porque a maneira dela de também falar mandando às vezes, né? Não é que ela quer mandar ou que ela quer ser grossa e machucar de fato. A questão é que ela é um pouco cega pelo objetivo e não consegue fazer um filtro na hora de falar ali. Então entenda pelo menos esse lado da moeda. E você que é colérico, entenda que você tem essa coisa de querer ir direto ao ponto que você acaba, sim, às vezes a pessoa quer que você ouve, e isso faz parte. Então você tem que aprender a lidar com isso, com essa sua impaciência e também começar a filtrar nas coisas que você fala em busca do objetivo. Viu como é que tem os dois lados aí então? Né? Não é que ele só quer ser grosso, que ele só quer. Enfim, parece que a intenção mesmo dele é isso. Mas na verdade, quando a gente entende o temperamento, a gente entende que, na maioria das vezes, não é que ele quer ser grosso, ele quer chegar no objetivo e não consegue fazer um filtro até chegar lá. Vamos pro próximo. O sanguíneo talvez seja uma pessoa que ela vá pular de assunto em assunto. Você fala, pelo menos, calma aí, eu não tô conseguindo acompanhar aí o que você tá falando. Tem alguns sanguíneos que são mais assim, tem outros que nem tanto, mas tem uns que pula de assunto, fala empolgado, mas também, na hora de ouvir, ele ouve, só que enquanto ele tá ouvindo, ele já tá pensando em milhares de coisas. Aí você pensa, pô, não se importa o que eu tô falando, é possível, porque tô vendo na cara dele que ele já voou, ele não tá aqui. Caramba, o que eu faço? Dou-lhe um tapão, né, pra voltar. Calma, a cabeça é um pouco avoada mesmo, porque ele tá pensando em outras ideias, enfim. Então, entenda, né? A pessoa que tá lidando com esse sanguíneo,
Entenda que a cabeça é um pouco assim, ele vai pulando, mas depois ele volta e vai ouvir, tá? Entender que ele tem um pouco dessa limitação por estar gerando ideias, por estar. E às vezes você está falando uma coisa, ele já conecta com outra. Então, isso acontece. Entende que não é que ele não se importa, tá? Por um lado. Claro, pode acontecer. Talvez a pessoa não se importa mesmo. E aí, enfim. Você tem que ver como é que a gente vai fazer. Enfim, se for uma amizade, se for cônjuge. Vamos ver o que vai fazer aí. Mas isso é para clarear um pouco a comunicação. E aí, em compensação, o sanguíneo também ele já tem que se policiar. Primeiro que ele tem que se policiar também, porque se depender, ele vai atropelar a fala do outro. Tá? Você tá querendo. Você ouviu o sanguíneo, agora na hora dele ouvir, é capaz dele não só pensar, mas também atropelar. Isso faz parte também. Então o sanguíneo precisa prestar atenção mais nisso, aprender a focar. É só ele ficar atento no momento. Por isso que o entendimento é muito importante. Na medida que você entende, você já pode se cobrar. Você já sabe, opa, tô fugindo do assunto. Opa, ó, não tô prestando atenção. Sabe? Opa, calma aí. Tá na vez do outro falar, não vou atropelar. Tá? Esses seriam os dois lados da moeda aí da conexão entre quem fala com o sanguíneo e o sanguíneo quando lida com outra pessoa. O fleumático, olha, esse temperamento para quem vai conversar com ele, falar as coisas com ele, na maioria das vezes pode estar nas nuvens, porque assim, ele é um cara mais tranquilo, ele vai evitar o conflito, o confronto, e ele só vai te responder depois dele pensar. Por um lado é bom, porque ele não é que nem um sanguíneo que tá ali pulando de assunto, ou pode te atropelar, ou o colega que tá já querendo chegar já no final do assunto, não quer que enrole, enfim. Mas é aquilo. Ele vai ter esse lado aí, que ele vai ouvir com tranquilidade e tal. Mas em compensação, quando você quer um feedback dele, ele vai ter um pouco de dificuldade de expressar seu sentimento, de falar. Né? Na maioria das vezes ele vai se omitir e vai ficar ali na zona de conforto, de tipo, pode se eu falar, pode gerar um conflito. Também não tô afim de falar, porque eu não faço questão também de falar. Já tá dando estresse demais, já cansei já também, porque já. Sabe? Então, assim, tem certas conversas que são desconfortáveis, mas faz parte da caminhada. A vida não é sobre conversas confortáveis. Então, aí você olha, cara, não é possível. A pessoa, eu não sei o que ele quer da vida, porque ele não toma um pingo de atitude, tá entendendo? E não fala também, ele quer guardar, quer ficar ali naquela preguiça dele, pelo amor de Deus. Então, entende que tem esses dois lados aí da moeda, tá? Ele vai ter a paciência para ouvir e tal, mas ele também vai ponderar muito no que vai dizer, vai fugir um pouco de conflito, sabe? Coisas que às vezes precisa encarar, às vezes, sei lá, é um pai ou uma mãe fleumático que ele vai, não, depois eu falo, e aí deixa o negócio acontecer, a criança faz o que quer. Então, entende que não é só essa falta de interesse em si da parte dele, que é aparente falta de interesse, né? Que ele não quer falar, não liga pra nada, não é isso, tá? E também, você que já é fleumático, que se identificou, né? Entenda que você precisa encarar os desafios, você precisa falar algumas coisas também, você precisa colocar pra fora, independente de gerar conflito e desconforto. E por último, melancólico. Aí já é mais profundo. Ele gosta de ser mais previsível com as coisas, de controlar ali, entendeu? E ele também tem essa coisa de ser mais sensível. Por ser mais profundo, você se envolve mais. E por se envolver mais, você acaba ficando mais sensível à coisa. Então, ele vai te ouvir com profundidade. Mas em compensação também, se tiver crítica, vai sentir a crítica com profundidade. Por quê? Aí tu fala, meu Deus do céu, eu tô só falando um negócio aqui e já levou pro lado pessoal. Então ele tende também a exagerar algumas coisas porque ele sente mais profundo, de forma mais exagerada. Entendeu? Então, como eu tô sempre falando aqui, os dois lados da moeda, como é que vai funcionar? Para você que está lidando com o melancólico, entenda que ele é sensível. Então, veja que ele leva tudo pro pessoal, mas é porque ele se envolve com profundidade. Então, é bom ter um pouco mais de delicadeza ali, de cuidado na hora de falar, para explicar melhor para ele, sabe? Se você deixar um pouco mais claro a sua dor para ele, para o melancólico, fica mais claro dele simpatizar com você. E indo um pouco pela dor, ele entende um pouco mais sobre isso. E você que é melancólico, claro, entenda que você tem essa tendência de ser profundo, de ficar bastante sensível, e entenda, cara, que você não precisa levar tudo pro lado pessoal, tá? Começar a trabalhar isso, de tipo,
Quando o pensamento vir, o pensamento vai vir, né? Você tem que fazer a gestão ali. Como é que é a gestão? Só tem uma maneira de você fazer a gestão do pensamento ali, enfim. Você tem que confrontar o pensamento. Calma aí. Realmente é isso que eu tô pensando? O que eu tô sentindo realmente é isso? Faz sentido? Calma aí. Ele falou isso, avalia. Tudo que vem na nossa mente, a gente tem 5 segundos para combater. Sabe? Se for um pensamento ruim, a gente tem 5 segundos. Passou disso, ele já começa a se tornar realidade. Augusto Cury, psiquiatra, enfim, conhecido aí mundialmente. Ele falou sobre isso. Então o que acontece? Começa a já ficar atento nisso. Então, veio alguma ideia, cara, você já começa a fazer uma gestão ali. Calma aí. Realmente é isso? Realmente? Porque às vezes sim. Tá? Isso vai deixar a comunicação mais leve para quem está falando com você e também na hora que você vai se comunicar. Ok? Olha, se com tudo que eu falei, se não ficou muito claro, ou você queria ter uma certeza melhor do teu temperamento e até do seu cônjuge para acertar de fato aquela comunicação, ver ali o que predomina ali dos temperamentos, qual é a tendência. Bom, então a hora é essa. Seguinte, eu vou deixar aqui no link desse vídeo um questionário de temperamento gratuito, tá? Gratuito. Você vai fazer o questionário, terminar ali o questionário, ele vai te apontar ali qual é o seu temperamento. E ele vai até apontar também o perfil comportamental que a gente chama de perfil DISC. É a mesma coisa que temperamento, só que voltado para o trabalho. É que nem eu dei aqui características dos temperamentos, falei um pouco sobre a comunicação assim nas relações, tá? Só que no caso tem como a gente pegar esse assunto e entender como o temperamento atua dentro de um ambiente de trabalho. Então eu ainda vou te dar esse feedback lá também nesse questionário. Tem no final meu WhatsApp, caso você queira falar comigo, caso você queira uma consultoria para a gente traçar um plano de ação diário, enfim, para lidar da melhor maneira possível, as estratégias e por aí vai. Ou talvez até para sua criança também, caso você tenha filho, também vai ter também tem um questionário também para a criança. Eu vou estar deixando aqui no link e você se inscreve lá para fazer o seu teste. Ok? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.